Bom dia, pessoal. Sei lá, convite que se faça, né? Falar sobre marxismo cultural. Eu venho aqui uma vez, tem que falar sobre um tema desse, mas bênção, né? Cuidado de Deus pra gente. Peço a Deus que você seja ministrado nessa manhã. Nós vamos falar, queridos, de um tema indigesto, não tem dúvida alguma. Eu já quero adiantar algumas questões para os irmãos. A primeira delas é: eu não vim para fazer nem para provocar desafetos hoje. Não é esse o propósito dessa aula, tá? E definitivamente não vão ter em mim essa pessoa. Por outro lado, eu também não vim para buscar adesões ou alimentar o senso comum. Eu acho que as piores aulas de escola dominical, ou mesmo numa faculdade que nós temos, são aquelas onde a gente sai simplesmente com a nossa convicção reforçada, no sentido de que tudo aquilo que a gente pensava, a gente continua pensando e simplesmente munir a gente de mais e de mais razão. Isso tende a ser algo problemático. Nós vamos expor o tema à luz das Escrituras, né, à luz da Palavra de Deus. Se você veio aqui esperando talvez que a gente ficasse falando mal de um político ou de um partido, não vai ser esse, sinceramente, o meu propósito. Mas vamos começar a enfrentar o tema marxismo cultural. Queridos, teoria da conspiração, será? Ou isso é algo que faz sentido nos nossos dias, que perpassa a nossa realidade de certo modo, que guarda alguma pertinência no sentido da gente precisar estudar? Imagine 2019, no século XXI, em curso, esse tema assumir, né, um espaço dentro da cátedra de um curso regular da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E existem visões diferentes, naturalmente. Se você abre a Wikipédia para te informar a respeito de marxismo cultural, você pode fazer um teste aí depois no teu celular, espero que faça depois da aula, você vai ver a primeira associação de verbete é: marxismo cultural é uma teoria da conspiração difundida nos círculos conservadores da extrema-direita estadunidense, e por aí vai. A visão da Wikipédia está muito clara, eu não vou entrar aqui no contexto, o que funda essa visão e tudo mais. Mas há quem pense diferente, e eu recorro a um tweet, às vésperas de assumir o mandato presidencial do nosso presidente em exercício, nosso mandatário maior da nação, Jair Messias Bolsonaro, que registrou, segundo Bolsonaro, que uma das metas para tirarmos o Brasil das piores posições dos rankings de educação do mundo é combater o lixo marxista que se instalou nas instituições de ensino. Não tem dúvida alguma não há dúvida de que Bolsonaro estaria mirando ali o marxismo na sua concepção de marxismo cultural. Queridos, existem diversas relações e tensões que perpassam esse tema e naturalmente aflora a questão de visões antagônicas do mundo, de direita e de esquerda, de liberais versus progressistas, de justiça e liberdade enquanto vetores de compreensão da realidade, de fraternidade, solidariedade versus propriedade, livre mercado, dirigismo estatal, enfim. Nós temos diversas perspectivas e viés de abordagem que poderiam saltar aos olhos e eu acho que analisar simplesmente isso seria algo muito reducionista, muito simplista, não é? Mas eu quero partir com vocês de um outro patamar, de uma referência histórica para nós começarmos a caminhar nesse assunto e buscarmos respostas para algumas indagações. Que papo é esse de marxismo cultural e onde isso começaria? Queridos, eu vou partir da referência histórica da Revolução Industrial, apesar de que o problema é mais antigo, né? A questão é mais antiga. A Revolução Industrial, na verdade, é o fruto de um processo histórico. Seria interessante, nós temos muito mais tempo para falar a respeito disso, mas esse tempo vai nos faltar. Basta eu dar algumas pinceladas gerais para a gente compreender, em termos de transição das idades ao longo da história da humanidade. Nós tivemos, da transição da Idade Média para a Idade Moderna, diversos fenômenos, diversos movimentos, diversos acontecimentos que marcaram. Glauco está cuidando de temperatura, queridos, fiquem tranquilos, né? Vamos concentrar na aula, senão a gente perde. Se perder aqui, depois não volta para a vaca fria de jeito nenhum. Então nós tivemos diversos movimentos, acontecimentos que marcaram a transição da Idade Média para a Idade Moderna, mas eu chamo a atenção para algumas questões, né, que saltam aos nossos olhos. Nós temos uma transição de uma visão teocêntrica do mundo, onde as pessoas miravam em Deus, onde os assuntos religiosos praticamente faziam parte da respiração daquele pessoal, daquela gente, para uma visão propriamente antropocêntrica, uma visão humanista. Nós tiramos um pouco os olhos do alto e olhamos um pouco para o homem, e isso naturalmente teve vantagens e desvantagens.
haveria uma enorme gama de processos e acontecimentos para nós analisarmos, mas eu quero trabalhar de alguns apenas para nós chegarmos até a Revolução Industrial. Nós poderíamos falar, por exemplo, no Iluminismo, que é justamente esse resgate e essa acentuação da compreensão do homem como medida e referência de todas as coisas. Já dizia um poeta iluminista, que maravilha é o homem. No agir é como uma fera, no pensar é como um Deus. Que ser formidável, não é isso? E nós sabemos os reflexos do iluminismo, da interação em relação à Revolução Francesa, que exalta valores como liberdade, igualdade, fraternidade. Nós sabemos também que a partir desse momento, dessa concepção de mundo, nós vemos ideias como o racionalismo e o liberalismo ganharem relevo. Então eu tenho, por exemplo, a ideia do racionalismo marcada na concepção de que a razão é capaz de conhecer a verdade. Se eu penso, logo eu existo. A razão é capaz de conhecer a verdade e, no final das contas, pelos homens terem a capacidade de chegarem à verdade por meio da razão, um dia, e muito próximo está esse tempo, já que agora o homem é a medida de todas as coisas, os homens vão resolver os seus problemas de modo definitivo e de modo que a paz comum e o bem-estar prosperem e imperem ao longo da trajetória da humanidade. Infelizmente nós vimos que as guerras mundiais desmentiram esse propósito. É engraçado, queridos, que tudo isso está associado, racionalismo, liberalismo, também a ideia de que o homem deve ser livre, inclusive no campo econômico. E quando surgiram e se afirmaram os estados nacionais, os estados e também as codificações, as constituições, havia a esperança de que por meio dessas leis universais, se captasse essa essência e se atingisse esse fim comum de bem-estar para o resto da história da humanidade. O Código Napoleônico de 1804, quando veio esse código instituído por Napoleão, ele veio aplaudido como o código imorredouro, aquele que nunca precisaria morrer, já que as leis eram fruto de uma reflexão bem elaborada. Como eu disse, as guerras mostraram que aquilo não fazia sentido. Mas, queridos, eu estou querendo mudar algumas pinceladas em relação apenas a mudanças que aconteceram no mundo para nós chegarmos ao contexto de Revolução Industrial. Isso, porque do período da Idade Média, do período do feudalismo, para surgimento das grandes cidades, muita coisa aconteceu. Esse processo é amplo, esse processo é complexo, e o certo é que a Revolução Industrial é um fruto de diversos fenômenos e processos, e na Revolução Industrial já tem o contexto de cidades. O mundo agora não gravitava mais no campo, as cidades se formavam e se afirmavam, nós tínhamos agora um fenômeno de urbanização, nós temos uma alteração de uma produção de manufatura ou mesmo artesanal para a maquinofatura, a máquina entra em cena e nós temos o quê? Produção em larga escala e a formação de uma nova classe. Aquelas pessoas que saíram dos feudos, os servos, que estavam vinculados a uma relação de suzerania e vassalagem dentro dos seus, eles viram os operários agora nessas cidades que se formam, e nós temos então um desenho de uma perspectiva onde precisa ter gente para trabalhar nas fábricas, no contexto das cidades, e nós temos a Revolução Industrial como o fruto e como a semente de outros processos. Por quê? O homem era cada vez mais exaltado. A ciência buscava cada vez mais refletir esse propósito de expressar a razão do homem como capaz de fazer ele atingir grandes feitos. Nós temos aí o reflexo, a imagem do homem triunvirato, representando realmente uma referência do apogeu do ser humano. E nós temos aí, queridos, alguns problemas surgindo a partir do contexto da Revolução Industrial. Esse mundo que antes funcionava no varejo e passa a funcionar no atacado, agora tem problemas. Por quê? Porque para se trabalhar nas fábricas, houve a necessidade de se redimensionar as relações de trabalho. E surge uma classe de trabalhadores e, naturalmente, a classe que despende recursos e que concentra os chamados meios de produção para empregar esses trabalhadores. E aí eu falo de proletários e falo também de patrões ou de burgueses. Não vamos nos preocupar tanto com os termos aqui. Mas o certo é que nós temos um problema. As condições de trabalho nas fábricas não são as mais adequadas. Existe, de certo modo, um problema muito delicado no que diz respeito ao aproveitamento de meias forças de trabalho, de crianças, de mulheres, de longas jornadas, de péssimas condições de saúde, de segurança. Problemas que eram novos? Não necessariamente.
Existiam problemas também nas relações de trabalho antes da Revolução Industrial, antes do contexto industrial. Mas agora, esses problemas eram redimensionados por quê? Porque, em tese, o trabalho nas fábricas era um trabalho livre. O operário, em tese, ele não era o servo lá do contexto feudal. Ele era alguém que tinha que ter, deveria ter, uma autonomia para firmar uma relação, um contrato de trabalho. Mas nós percebemos que havia um problema. A teoria era uma, a prática outra. E então, nós temos o quê? Nós temos propostas teóricas de contraponto a essa visão do mundo. Eu não preciso nem falar aí dessa perspectiva de um capitalismo industrial, mas surgem propostas, então, de contraponto a essa visão de que os trabalhadores deveriam se submeter ao patronato daquele jeito e simplesmente se contentarem com o trabalho. E nós entramos, ou começamos a arranhar o nosso tema com essa figura de Karl Marx, né, que aparece dentro do contexto do campo científico-social, apregoando a ideia do socialismo. É interessante eu fazer um paralelo aqui. Marx tem uns registros de obras. 1848, nós temos a Revolução, o Manifesto do Partido Comunista, o Capital, 1867, mas é interessante nós não pensarmos nos fenômenos dissociados. Em 1859, portanto, no mesmo período em que Marx registrava a tese do socialismo científico, nós tínhamos Charles Darwin, né, apregoando as ideias do determinismo evolucionista, ou do evolucionista, e o livro A Origem das Espécies saía. E é interessante que em 1859, no ano em que A Origem das Espécies era publicado na Europa, o primeiro missionário presbiteriano, Simonton, chegava aqui no Brasil, né, para cumprir o seu propósito. Né? Como é que o mundo é difuso, complexo. Mas vamos então falar um pouquinho do socialismo à moda de Marx, ou, para cometer a redundância, do marxismo à moda de Marx. Marx e Engels, seu companheiro, propõem uma análise crítica e científica do capitalismo. Como eu disse, duas obras lapidares desses autores, O Capital e o Manifesto do Partido Comunista. Enfim, eu poderia entrar até no mérito da obra póstuma de Marx, mas não vamos falar muito a respeito disso, não vamos perder tempo. Queridos, o que foi o marxismo, tal como apregoado por Marx? Só isso aí já daria pano para manga, talvez para um curso, mas nós estamos a falar de uma teoria econômico-social. Para alguns, uma ideologia. E o que é uma ideologia? Uma ideologia, para a gente entender de modo muito simples, é uma fórmula para um futuro perfeito. Se você tem uma fórmula para um futuro perfeito, você está preso a uma ideologia. E isso pressupõe, sem dúvida alguma, um elemento de fé. E quais seriam os elementos de fé ou pilares do socialismo marxista? O socialismo marxista se pautava, ou se pauta, por alguns pilares. É interessante nós compreendermos isso. Queridos, segurem um pouquinho. Depois que nós fizermos essa parte teórica, nós vamos caminhar com um pouquinho mais de tranquilidade e mais concretitude também. Quais os pilares do socialismo marxista? Primeiro, a noção de oposição entre supraestrutura e infraestrutura. Perceba comigo um negócio. Para Marx e Engels, o mundo funcionava em termos estruturais. A produção e a expressão do pensamento, das ideias e das instituições e a afirmação das instituições no mundo funcionava através da dicotomia entre supraestrutura e infraestrutura. De modo que a infraestrutura, que eram as relações econômicas, definiam a supraestrutura, que eram os valores, as leis e tudo mais. Tudo era determinado pelas relações econômicas de cada tempo. Então, eu tenho essa perspectiva influenciando a ideia de quê? De que a luta de classes é o motor da história. Toda a história se desenvolve com base na relação entre uma classe opressora e uma classe oprimida que deve buscar se libertar daquelas rédeas, daquelas amarras da classe opressora para atingir a consecução dos seus objetivos. Desde que o mundo é mundo. No contexto da Revolução Industrial, Marx apresenta isso de um modo muito claro e enfático para os olhos daquele tempo. Quem é a classe opressora? A classe opressora são os detentores dos meios de produção, são os burgueses, são os donos das fábricas, são os industriais. Quem é o oprimido? O oprimido é o proletário, que está sendo explorado, que está sendo humilhado, que está sendo submetido a condições que ele não queria. E então nós temos o quê? Uma visão muito clara. O proletário está sendo explorado. Ele contribui com o seu salário, mas o lucro que ele gera, individual e numa perspectiva coletiva, é muito maior do que o quê?
do que o custo que ele representa para o patrão. E aí surge uma outra noção de mais-valia, que é aquele valor que é produzido pelo empregado, mas é usurpado pelo patrão, também faz parte do contexto socialismo. Mas, queridos, se a gente fosse ficar falando do socialismo, teria muita lenha para queimar, o socialismo científico de Marx. Onde nós precisamos chegar aqui? Nós podemos extrair algumas consequências lógicas dessa visão de mundo marxista. Primeira visão que eu chamo, uma primeira consequência que eu chamo para ela é a consequência, ou o efeito, ou a perspectiva de que só existem classes por causa da exploração. Classes sociais existem porque a exploração existe. Em outras palavras, não sou eu que estou falando, dentro da perspectiva do socialismo. Em outras palavras, só existem pobres porque existem ricos. Não teria jeito de ter pobre, não haveria pobre no mundo se não existisse rico. Segunda consequência, toda dominação se dá em função do monopólio dos meios de produção pela burguesia naquele tempo, com tendência a uma concentração crescente. Ou seja, a dominação acontecia porque a classe opressora burguesa cada vez mais concentrava recursos, o lucro, e esse monopólio dos meios de produção não teria fim a não ser que uma solução fosse impingida. Qual? A ditadura ou a revolução do proletariado. Se os proletários, se os operários, se todas as classes trabalhadoras do mundo se unissem e conduzissem esse processo histórico e assumissem as rédeas e rompessem com as amarras da dominação e dessa relação oprimido e opressor, e instaurassem no primeiro momento algo que a gente poderia convencionar, a partir de Marx, como a ditadura do proletariado. Acabou a história de classe de dominação. Nós vamos chegar agora ao fim da dominação, de modo que os proletários se levantam, se insurgem, rompem com as amarras de dominação, e agora não temos mais dominadores e dominados num segundo momento, porque nós teríamos atingido a plenitude do comunismo, onde tudo é igualmente de todos. O movimento revolucionário trabalhador teria alcançado o seu êxito. É isso. Uma utopia ou uma perspectiva factível? Olha, Marx apregoou algo que soaria hoje aos nossos olhos como a utopia de uma implantação de uma sociedade perfeita, uma sociedade justa, sem classes ou sem diferenças. Justamente dentro de um contexto chamado de materialismo dialético. Uma tese, uma situação que existia, eu apresento a antítese do embate entre tese e antítese, forma-se uma síntese. Isso deu certo, queridos? Essa perspectiva deu certo? É interessante que alguns acontecimentos ao longo da história tendem a nos fazer acreditar que não. Você consegue identificar essa foto? A queda do Muro de Berlim, 1989. Está vendo ele sendo marretado aí. O Rogério ajudou a marretar depois, né? Já é terminado de marretar. Queridos, dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas veio 2 anos depois da queda do Muro de Berlim. Você poderia talvez se lembrar até das lutas de Rocky Balboa, dentro daquele contexto de Estados Unidos e União Soviética. Falar do fim da Guerra Fria. Nós temos o clássico aperto de mãos entre Mikhail Gorbachev e Ronald Reagan, onde parecia que um lado havia vencido e pronto, de modo que nós poderíamos perguntar: fim do sonho comunista? Será fim do socialismo? Com esse aperto de mãos entre Reagan e Gorbachev, sob as bênçãos do Papa João Paulo II, nós poderíamos até nos perguntar o que é o comunismo hoje? Não, desde a década de 80, final da década de 80, início da década de 90, Rodrigo, acabou. Né? Ou você vai me falar que a China é comunista? Tá de brincadeira comigo, né? Ou você vai me falar que Cuba hoje abraça essa ideia? Ou Coreia do Norte? Ou Rússia? Queridos, para alguns isso soa como uma utopia completa. Uma utopia completa. Ou seja, que aquele sonho comunista lá atrás já passou, isso não faz sentido mais, porque no final das contas, o mecanismo comunista, uma vez colocado em prática, o mecanismo socialista, conduziria a mais um cenário de injustiça, igualdade e opressão, como qualquer outro, ou na concepção de alguns, ainda pior, mais injusto, mais opressor e tudo mais. Eu poderia até aproveitar e evocar aqui o pensamento de um grande filósofo, um grande pensador mesmo, né? Pensador ficou redundante, mas o argumento de um grande pensador conservador, Chesterton, talvez uma das mentes mais brilhantes, acreditando ou não no que ele diz, e Chesterton falava que o comunismo conseguiu o feito de acabar com os batedores de carteiras.
porque ele conseguiu antes acabar com as carteiras. Então não tinha mais espaço para batedores de carteiras, porque antes acabou com todas as carteiras, ou seja, acabando com o dinheiro. O certo é que para alguns era o fim do comunismo nesse tempo, do socialismo, a prova de que aquilo foi uma grande utopia, na melhor das hipóteses, se Marx estivesse bem intencionado, ou então aquilo foi uma perversidade que passou, mas para outros, queridos, prestem atenção, aquilo que aconteceu oficialmente com o marxismo, uma vez colocado em prática, não representou nada, aquilo era algo de super interessante, de natural, e em tese, os socialistas teriam perdido em tudo ou em quase tudo. Agora nós começamos a apresentar a nossa perspectiva da aula de hoje do marxismo cultural. Eu volto agora um pouquinho ainda da década de 80 para o pós-Primeira Guerra, né? Então nós estamos falando aí de 1914 a 1919, década de 20, e na década de 20 havia uma crença muito clara por parte dos círculos de pensamento marxistas, que eram bem afirmados já, principalmente no contexto da Europa, de que o marxismo precisava de uma revisão de concepções, sem dúvida alguma. Porque a Primeira Guerra Mundial apregoou e mostrou na prática que tudo aquilo que o marxismo, socialismo científico defendia, a história de lutas de classe, dos proletários de todo mundo se unirem, aquilo foi uma grande ladainha, uma história para boi dormir. Por quê? Porque no final das contas essa guerra mostrou trabalhadores lutando contra trabalhadores, desde que vinculados a exércitos e a estados distintos. Cadê aquela união dos trabalhadores de todo mundo? A luta não deveria ter se dado entre patrões e empregados de todo mundo? Por que é que eu vi trabalhadores americanos lutando contra trabalhadores de outras nações e por aí vai? Trabalhadores russos, trabalhadores alemães, trabalhadores franceses. Cadê aquela união, né? Coloquei os americanos despropositados, né? Ficaria na Segunda Guerra. Cadê aquela união dos trabalhadores? Né? Isso não mostrou, mas por outro lado a gente poderia perguntar, e se perguntou naquela época, quem teria alienado os trabalhadores? Uma concepção, a civilização ocidental. Algo aconteceu no meio desse processo, ou algo se mostra como um elemento que impede a afirmação do propósito da ditadura do proletariado no mundo, ou pelo menos o sonho da justiça, seja que e igualdade, seja por que via fosse. Queridos, nós entramos agora no cenário do marxismo cultural. Aqui estaria o embrião de um marxismo cultural e nós começamos a apresentar um pouquinho essa mudança de eixo de raciocínio do socialismo científico de Marx e Engels para uma nova roupagem adaptável ao século XX. E para começar a falar sobre um desses 50 tons de Marx, eu recorro aqui a esses velhinhos tão bonzinhos da Escola de Frankfurt, que teve entre seus expoentes gente como Theodor Adorno, Max Horkheimer, nós poderíamos falar de Herbert Marcuse, Erich Fromm, vários pensadores marcaram essa escola de índole e de essência e de matiz marxista, não tem dúvida alguma, e essa escola se propôs na década de 30, principalmente a partir da década de 30, envidar esforços na discussão. Nós vamos abandonar o viés marxista ou vamos rever as nossas fontes, essa matriz? É possível que isso seja repensado? Então diversas propostas se apresentaram, não é? Diversas estruturas de pensamento foram delineadas a partir dali, mas em paralelo com o trabalho da Escola de Frankfurt, sobrelevou, que nós poderíamos falar há muito tempo, sobrelevou o pensamento de alguém que na Itália também tinha um matiz esquerdista, um matiz marxista, né, uma formação, mas nesse momento era um desiludido com o comunismo. E esse sujeito se chamava Antônio Gramsci. Gramsci nasce em 1891 e morre em 1937. Viveu muito pouco, 46 anos, mas o suficiente para escrever bastante, pensar bastante e, segundo alguns, impingir a sua visão do mundo quase como uma atmosfera no cenário atual. Esse homem, que era um desiludido do comunismo, apregoou uma ideia, né? E hoje nós temos o sistema de pensamento erigido a partir de Gramsci, sendo chamado de gramscianismo ou gramscismo ou teoria gramsciana. E o que Gramsci falou, em essência? Que a inversão do marxismo tinha que acontecer a partir da mudança do vetor.
Eu sairia da hegemonia pelo poder e partiria para a hegemonia pela influência. Em outras palavras, a proposta de Karl Marx, de Friedrich Engels, no sentido de afirmar a ditadura do proletariado a partir da luta de classes, de talvez se pegar em armas, de conflitos armamentistas, de desgastes, de uma agenda bélica, talvez. Eu vou abrir mão de tudo isso, porque nós temos que trabalhar de um modo muito sutil. A hegemonia vai se dar pela influência. A hegemonia não vai se dar de cima, de baixo para cima. Nós vamos fazer isso de dentro para fora no sistema. Nós vamos ocupar espaços vitais. Vai acontecer um processo que recebeu a alcunha de longa marcha das instituições, onde os nossos valores vão entrar nos lugares mais simples do mundo e, de repente, nos lugares mais corriqueiros, na formação e na mente das pessoas, os ideais vão ser apregoados e afirmados. Abrindo aspas para a citação de Antônio Gramsci: na guerra dos exércitos não se pode atingir o objetivo estratégico, que é a destruição do inimigo e a ocupação do seu território, sem antes ter atingido uma série de objetivos táticos, visando desagregar o inimigo antes de enfrentá-lo em campo aberto. Para que conflito? Para que guerras? Para que armas? A dominação vai se dar ou pode se dar de um modo muito mais sutil. A hegemonia... Oi? Não tome quartéis, tome escolas. A hegemonia, tome em escolas, tome a mídia, tome igrejas, né? Os 3 espaços de ocupação vital. Ou seja, é pela influência, é pela conformação das mentalidades que a dominação vai acontecer. Mas nós temos que lançar críticas agora. Eu não poderia ficar sem elas. Será que isso era o marxismo de verdade? O que isso tinha a ver com a ideia de Karl Marx? Porque, de certo modo, eu lanço palha para aqueles que querem fazer fogo no marxismo cultural e falar: isso não tem nada a ver com Karl Marx. Isso pode ser uma ideia até agora que tem pertinência, mas se você chamar isso de marxismo cultural, o gramscianismo, isso é teoria da conspiração, é evidente, isso não faz sentido. Ora, o próprio Gramsci, abre aspas, falou: Marx previu o que era possível prever. Não tem dúvida alguma de que ele partiu de referenciais marxistas, porque essa era a sua formação. Por outro lado, alguns falam: não, essa noção de relativismo cultural, na verdade, ela não tinha a ver com Marx. E Gramsci não se inspirou em Marx, na verdade ele se inspirou em Hegel. E Marx já havia feito uma leitura equivocada de Hegel, e Gramsci tenta retomar essa leitura, mas aí nós podemos prestar atenção. Existem pontos de identidade entre o marxismo de Gramsci e o marxismo de Marx? Olha, se nós entendermos o processo proposto por Gramsci, nós vamos compreender que há uma proposta de inversão daquilo que Marx tinha falado no primeiro momento. Marx havia falado que a infraestrutura domina e determina a superestrutura. Gramsci propõe exatamente o contrário. A superestrutura vai determinar a infraestrutura. Se eu tomo conta dos valores, se eu tomo conta do viés político, se eu tomo conta da mentalidade de uma época, tudo mais vai ser definido a partir dela. Gramsci também propõe que a ocupação vai ser de cima para baixo e de dentro para fora. Por isso, há necessidade de ocupação de espaços vitais. Isso aqui parece uma horda de revolucionários? Não. Dependendo daquilo que está sendo ouvido, que está sendo ensinado, que está sendo praticado, talvez sim. Uma igreja é uma horda de revolucionários? Em tese, não. Dependendo daquilo que possa estar sendo apregoado. Uma central de mídia, seja de mídia impressa ou televisiva, é uma horda missionária? Dependendo da perspectiva de ocupação dos espaços e do conteúdo que se veicula. Queridos, nós poderíamos até discutir a respeito disso. Será que esse papo todo tem um quê de coerência com os dados da nossa realidade atual? É interessante que o mundo, no que diz respeito à formação da educação, ele passou por um longo processo, não é? E nós percebemos que aquela educação que era oferecida em casa, inclusive com base na formação em artes clássicas liberais, a educação que vários homens e mulheres brilhantes desse mundo tiveram, a exemplo de Lutero, a exemplo de William Shakespeare, nós poderíamos falar de vários, que era a educação de regra, as mães educavam seus filhos e tudo mais, o Estado e os pais, o Estado se aposta dessa educação, e mesmo num contexto de escolas privadas, nós temos diretrizes curriculares claras e bem afirmadas, de modo que hoje se questiona se uma pessoa, uma criança, é
uma pessoa que vai ter os valores moldados numa família por um pai ou por uma mãe, ou eu já coloco, incorporo e já prego uma pecha de cidadão desde novo, já que essa missão é do Estado. A formação clássica domiciliar visava preparar qualquer criança para ser um sábio, um santo ou um herói. O Estado educador se contenta em fazer das nossas crianças cidadãos. E aí nós poderíamos perguntar, isso é uma doutrinação? Também seria um assunto muito complexo. Nós poderíamos ficar falando sobre homeschooling, a questão da educação em casa e da busca por isso ser um direito hoje, escola sem partido. Não quero nem apresentar opiniões a respeito disso para a gente não perder tempo. Nós temos que falar sobre a proposta do grancianismo. E eu estou procurando não fazer juízos de valor aqui até esse momento. Se já o faço, não é minha intenção. Voltando para a perspectiva do grancianismo, o domínio vai se dar pela hegemonia. Os valores revolucionários vão estar tão naturais no dia a dia que uma criança vai estar sendo moldada e vai ser conduzida à condição de um adolescente que, quando abre a boca, ele já tem uma mentalidade pronta e consumada, mesmo sem ter absoluta consciência de que ele foi moldado para tanto. A conformação do imaginário social é tão bem feita, ou deveria ser feita com tanta congruência, que eu abro a boca como se aquilo que eu faço fosse a absoluta expressão de uma liberdade de consciência, que eu não sei, mas que talvez já tenha sido tolhida há muito tempo. A água não é vista pelo peixe. Nelson Rodrigues, falando a respeito do marxismo, e olha que nós estamos falando de bastante tempo, ao longo do século XX, muito tempo atrás, falou: o marxismo no Brasil assumiu uma condição hoje tão volátil, que é praticamente uma atmosfera, que você não vê e nem se dá conta, mas você está inserido nela, e apesar de ser imperceptível, é infalível. Você não precisa nem estudar, nem pensar, nem ler e nem escrever para ser moldado nessa perspectiva. Tratar-se-ia de uma guerra silenciosa, de um estilo de vida, de uma causa para se viver, inclusive para se gerar na pessoa que está inserido nela uma sensação, um sentimento de pertencimento. E eu vou ter como vetores os direitos de minorias. Eu tenho o acirramento de tensões sociais, e aí eu resgato isso com vocês. O que o gramscismo, ou marxismo de Gramsci, tem a ver com o marxismo de Marx? A mesma ideia da relação oprimido e opressor aflora aqui. Se Marx falava que a luta de classe é o motor da história, e nós tínhamos ali no período da Revolução Industrial operários e patrões que deveriam se digladiar, na perspectiva de Gramsci, numa perspectiva de guerra cultural e numa perspectiva de revolução silenciosa e de hegemonia, de controle pela hegemonia, onde que vão se dar as tensões sociais? Nos direitos das minorias afirmados e em microtensões sociais que vão estar espalhadas. Eu não preciso do proletariado. Eu levanto outras bandeiras. Eu levanto causas identitárias. Seja a identidade de gênero, seja a identidade de raça, seja a identidade ligada a questões ambientais. E você consegue ter uma sensação de pertencimento em relação a alguma dessas causas. Naturalmente, nesse mundo, você tem um caleidoscópio, de modo que ou você vai virar um defensor dos animais, ou você vai virar uma pessoa ligada à causa ambiental, ou à causa LGBT, ou alguma causa de racismo, ou alguma causa de sexismo, mas tem para todos os gostos. De repente, você tem uma sensação de pertencimento, você tem um grupo, você tem gente que sofre como você, e uma cultura de ressentimento e vitimização pode ser gerada a partir disso. E as questões identitárias são associadas a questões assistencialistas. É importante eu dar um tratamento privilegiado para algumas classes. E junto a essas perspectivas, eu tenho chavões e palavras de ordem que são acentuados. Eu tenho um domínio degradado da linguagem. Eu tenho pronomes de tratamento que têm que ser adaptados. Todo um contexto semântico. E, de repente, eu tenho uma realidade que é praticamente incontestável. Ontem eu me assombrei assistindo o Jornal Nacional. Quem aqui que por alto, não precisa nem de comentar a sua opinião agora a respeito disso, quem aqui que por alto tomou conhecimento da situação de uma agente de trânsito que foi agredida por uma mulher grávida, parece grávida de 8 meses, um barrigão enorme, e o seu marido parece agrediu até menos. A mulher perdeu a cabeça, enfim, e partiu para estava sendo multada, né? O carro já estava saindo e parou o carro, a grávida desceu e deu uma coça na mulher, pelo menos é o que as imagens aparentam que tem acontecido. Unhou a mulher toda, arranhou, machucou bastante. Talvez você possa resgatar essa imagem aí da internet.
O marido até não chega a bater, fica mais xingando e tudo mais, mas a grávida deu uma coça na agente de trânsito, e isso virou um rebu aí no Brasil, possivelmente vai ser pauta do Fantástico de hoje, como foi do Jornal Nacional de ontem. Eu me espantei, porque a notícia foi veiculada antes da propaganda do Jornal Nacional. Não tenho costume até de ver no Jornal Nacional, na verdade não tem Globo na nossa casa, na minha casa. Estou na casa do meu pai e de repente estou ouvindo outro cômodo e a notícia foi apresentada do seguinte modo: mais um caso de feminicídio nas ruas. Uma mulher grávida agredindo um agente de trânsito. Fiquei tentando entender o que era o feminicídio. Mas, queridos, dentro da teoria do grancianismo, quem vai fazer esse processo e esse papel e difundir essas ideias e essa perspectiva do marxismo cultural? Eu tenho aí a noção dos intelectuais orgânicos. Você acha que o intelectual orgânico é o pensador, o professor universitário ou o pastor? Não. O intelectual orgânico é aquele que vai ter sido moldado desde novo e vai reproduzir aquilo como modelo mais natural. Seja uma dona de casa, seja um estudante, seja um professor, seja um artista, um músico. Ele não precisa de formação técnica. Por isso ele é um intelectual orgânico. E ele se faz basicamente a sua formação por via da prática. Basta no grancianismo que eu compreenda algo, que eu me levante contra esse algo que eu compreendi e busque transformá-lo. E aí eu tenho a associação direitinho e bem determinada entre o marxismo de Gramsci e o marxismo de Marx. Uma tentativa de compreender uma realidade, de se insurgir contra ela e de transformar essa realidade, já que todas as relações se pautam num problema entre oprimidos e opressores. Queridos, isso é verdade ou é mentira? Teoria da conspiração ou tem a ver bastante com os nossos dias? Não obstante o que você ache, os questionamentos e controvérsias, são evidentes os preceitos de uma proposta gramsciana no mundo contemporâneo, no que diz respeito a essa forma de enxergar o mundo. Eu não tenho dúvida alguma disso. Existe um grande problema nesse ponto para mim, que é a retirada que esse mundo está fazendo cada vez mais do chamado absoluto moral. De repente parece que hoje não existem mais referências. Há uma crise da autoridade, crise de referências, e aí você poderia se questionar, isso tem a ver com o grancianismo ou não? Olha, queridos, o que está acontecendo é que estão tirando ou tentando tirar Deus de cena. Uma vez que eu nego o absoluto transcendente, que é Deus, não tenho noção de certo e errado, né? Ou de bom e de mal, que é o absoluto moral. Simplesmente o cenário está aberto. E o grancianismo, queridos, teria uma vantagem muito grande em relação ao marxismo de Marx ou ao socialismo científico. Qual que é a vantagem? No socialismo científico estaria muito claro que uma classe vai se levantar contra a outra. E aí eu te pergunto, qual é o patrão que incentivaria e financiaria uma causa proletária? Não faria sentido, porque aquela causa se voltaria contra ele mesmo. Mas no grancianismo, uma vez que eu compreendo o pensamento revolucionário como algo que deve abraçar simplesmente a visão da humanidade de todo mundo, o grancianismo é perfeitamente adaptável para as classes ricas. É perfeitamente adaptável para classes abastadas, não tem problema nenhum. Inclusive, você pode ser um granciano, ou um grancianista, ou um marxista cultural, enfim. Você pode ter uma concepção de mundo nesse contexto, até com uma concessão generosa da tua parte, e nós vemos uma aplicação transversal do marxismo cultural a todos os campos e esferas de conhecimento, segundo aqueles que advogam a tese de que o marxismo cultural é uma concepção com aplicações práticas no mundo atual. Tudo com base na tensão entre o oprimido e o opressor. Ou seja, eu não fico mais preso na luta de classes agora. Todo mundo que quer gritar por igualdade e liberdade vai se insurgir contra o sistema, que todo problema do mundo é um problema de dominação. Em qualquer campo de conhecimento. Seja no campo da pedagogia, no campo da educação, no campo da ciência, no campo da política, da religião, da literatura, da arte, do entretenimento, da teologia, as relações sociais são essencialmente relações de dominação. É necessário que você, que está sendo marionetado, rompa com as amarras do sistema para aprender a viver de uma forma livre. Os exemplos poderiam ser muitos.
Aí você fala, esse papo está dentro da igreja, queridos? Evidentemente nós percebemos isso dentro da igreja. Eu chamo a atenção, por exemplo, para a visão de muitos tentando associar Jesus como mais um revolucionário, não é? Defendendo essas causas. E mostra um pequeno vídeo para você não achar que a gente vai ficar batendo em católicos, em teologia da libertação. Nós falamos um pouquinho sobre algo que está dentro da porta das nossas igrejas. Isso aí, vem cá. E aí a primeira pergunta que a gente tem que fazer é que óculos que a teologia da missão integral deveria usar. Bom, e aqui nós já vamos começar um quebra-pau lascado, porque os mais conservadores vão dizer, não precisa mudar de óculos, pode usar o óculos da teologia. Segundos. Tá bom, não, 20. Perde tempo, 20? não. 20? Bom. Deixa eu ver. E aí a primeira pergunta que a gente tem que fazer é que óculos que a teologia da missão integral deveria usar. Bom, e aqui nós já vamos começar um quebra-pau lascado, porque os mais conservadores vão dizer, não precisa mudar de óculos, pode usar o óculos da teologia ortodoxa, que é o óculos da filosofia, porque afinal de contas o pessoal da missão integral é ortodoxo. E é verdade, o pessoal da missão integral é ortodoxo mesmo. Agora, como eles pediram para eu falar, eu uso outro óculos, eu sou ortodoxo. Eu juro que sou, mas eu uso óculos das ciências sociais. Eu acho que até... Não. Acabou. Não. Ali acabou, meu bem. Baixou errado, Felipinho? Você quer vir cá então? Olha aqui. Não, quanto isso? Porque ali tá no final já. 3 minutos e 55. 3 minutos e 55. Felipe me sabotou. Coloca aqui pra gente. Deixa eu continuar a aula. Tava aqui assim, não? Mais pra frente. Vai, pode ir. Ou você que apertou? Não, apertei nada. Tá doidão isso aqui. Ó, sumindo sozinho. Deixa eu abrir de novo aqui, Roger. Vamos passar. Passar? Não, vamos. Eu não vou perder tempo não, ainda mais com o Ariovaldo. Basicamente você vai ver ele apresentando, posso mandar para o grupo que Glauco está criando aí, apresentando o viés marxista como o viés mais adequado de leitura da Bíblia. Né? É exatamente isso que está sendo falado. De uma das vozes protestantes, já foi, né, mais contundente, né, mais expressiva no cenário do protestantismo brasileiro, mas ainda tem um certo espaço, né, presidente da visão mundial, e propõe a visão da luta de classes, né, e a visão marxista como a visão mais adequada de leitura da palavra. Chega a falar isso, né, que o apóstolo Paulo, evidentemente, num período pré-comunismo, estava mirando exatamente o que Marx mirou, esse nível de associação que Ariovaldo faz, e esse nível de expressão por parte de Ariovaldo, ele encontra ressonância em diversos campos hoje em dia. Nós percebemos de fato essa perspectiva sendo aplicada e a visão de um Jesus como um revolucionário e não como alguém que verteu sangue em favor da humanidade, né? E o seu sangue foi suficiente e seu sacrifício substitutivo por nós, isso sendo, isso reverberando mesmo e encontrando expressão em diversos campos de conhecimento, diversas áreas e tudo mais. Nós temos hoje a perspectiva de uma pedagogia engajada, né, e nós poderíamos falar isso muito aqui no Brasil. Não vou até ficar com a menção a nomes, mas a visão de que o aluno é um livre agente e que não precisa propriamente de disciplina, e sim de orientação, que é algo que vem desde o construtivismo de Piaget, bem afirmado, desde o construtivismo de Piaget, é uma das coisas mais bem afirmadas hoje
E você vê hoje nítidos reflexos, consequências, numa escola pública ou mesmo em escolas privadas. Você vê hoje a tendência a uma linguagem libertadora e ao coloquialismo sendo exaltado. Hoje escrever bem é motivo de vergonha para quem o faz e tenta aprender, né? Até porque não se entende. Você vê hoje a perspectiva sempre de ensino de uma história e uma geografia crítica, e é interessante a visão de querer aguçar nas crianças, nos adolescentes, sempre um espírito crítico reflexivo. Você já entra no primeiro dia de aula, a perspectiva de uma geografia é uma geografia crítica, uma história crítica. Ora, só critica quem já refletiu sobre algum assunto. E antes do cognitivo ser apresentado, a perspectiva crítica é apresentada. Eu, como estudante de Direito dentro da UFMG, o tempo todo, a perspectiva crítica do direito me foi ensinada, mas a perspectiva clássica a gente não sabe, já que estavam tão ocupados com o crítico. As músicas hoje são músicas de protesto, o funk ou qualquer outra expressão musical ou artística são expressões culturais e por isso têm que ser respeitadas, né? São até de certa forma, uma expressão da relação opressor-oprimido nesse contexto, e de repente eu me deparo e ainda pergunto por que é que estranham tanto a visão disso como arte, né? Já que isso é fruto da livre expressão no final das contas. É fruto de quê? De gente que tem o direito de pensar e de mostrar aquilo que quer. E arte contemporânea é isso, né? Na Europa, há pouco tempo atrás, uma exposição milionária e subvencionada com dinheiro de grandes corporações, basicamente consistia em fazer o pessoal passar por um saguão onde cada hora uma revoada de pombos soltava o seu cocô ali pelo saguão. E isso que ficava lá embaixo era considerado arte contemporânea. Eu fico perguntando o que é Michelangelo diante de um negócio desse, ou Caravaggio, né, perto desse conceito de arte. Né? Se eu chamo aquilo de arte, é complicado a gente pensar o que é aquilo. Né? A vanglória da ignorância. É interessante como que a ignorância é associada à humildade. Aqui no Brasil isso é demais. O ignorante é um humilde inclusive que tem que ser tratado, tem que ser cuidado, coitadinho. Inclusive tem gente que abre a Bíblia e se justifica que Deus escolheu as coisas simples do mundo para envergonhar, né, as gloriosas, o conhecimento. Tá de brincadeira. Se você lê 1 Coríntios 1, você vai ver que a chave interpretativa não tem nada a ver com a ignorância. Mas a chave interpretativa é qual? Para que nenhuma carne se glorie nele. Seja de ignorante, seja de pessoas esclarecidas. A tendência à bandidolatria, né? O culto, a referência sempre das coisas com base no bandido, e por outro lado, o comportamento, né? Ou a postura policial tendente a ser também vista como uma relação de dominação, e a demonização do proletariado. É engraçado, né? O empregado sempre achar que o problema da vida dele é o patrão. Se faltasse o patrão, queria ver como é que o pão chegava na casa. Mas a cultura de ressentimento e vitimização é um elo conformador dessas áreas de conhecimento dessas relações, inclusive como um elemento de justificação e identidade para os oprimidos. Se eu tenho uma cultura bem afirmada de ressentimento e vitimização, independente da área em que eu estiver, eu tenho uma classe a qual eu pertença, e a partir desse pertencimento eu sou identificado e sou justificado. Mas eu te pergunto, quem são os opressores? Os opressores são qualquer pessoa ou grupo de ocasião e vão variar ao longo do tempo. Pode ser o problema, o opressor, o dono de propriedade, ou em relação à mulher, quem é o opressor? O homem. Em relação ao negro, quem é o opressor? O branco. Em relação ao homossexual, quem é o opressor? O heterossexual. Em relação ao bandido, ou a cultura aí das favelas, né? A vivência nas favelas, a polícia. Em relação ao nordestino, o sudeste, ou quem quer que seja, conforme a conveniência de ocasião, e ainda que não necessariamente com coerência, nem com limitação nos dados da realidade. Se você não percebe, muitas vezes as posturas são incongruentes. Por exemplo, por que é que se defende tanto, né? Eu aplaudo, por exemplo, a causa LGBT, ótimo, são pessoas dignas do amor de Deus, não tenho dúvida alguma. Quiçá um LGBT tivesse em qualquer cristão um motivo ou uma pessoa para se apaixonar, para ver Cristo refletido a partir dessa pessoa num primeiro momento. Mas engraçado que aqueles que aplaudem as causas homossexuais não falam nada a respeito da exterminação de homossexuais às fartas promovidas no regime ditatorial cubano. Para algumas coisas serve, para outras não. O tráfico negreiro
E terrivelmente, nós temos situações terríveis e execráveis, sem dúvida algumas decorrentes do tráfico, mas fechamos os olhos para o fato de que o tráfico negreiro foi promovido também em larga escala por grupos étnicos negros. Ontem no Jornal Nacional, como eu falei, era uma mulher batendo em outra mulher. Que feminicídio existe nisso? Uma mulher que acabou de ser multada agredindo um agente de trânsito. Ou seja, existe um viés ou um óculos que nos foi colocado para tentarmos enxergar essa realidade com base nesses óculos reducionistas. E se eu tenho um óculos escuro, eu vou ver tudo sob a perspectiva daquele óculos. Se eu tenho um óculos amarelo, eu vou ver tudo sob a perspectiva desse óculos amarelo. A defesa do feminismo e a exaltação dos valores do islamismo ao mesmo tempo. É engraçado, né? Como que isso acontece? Os mesmos grupos que aplaudem o sexismo e o feminismo no Brasil ficaram silentes quanto ao tratamento conferido por regimes islâmicos que também são, muitas vezes, aplaudidos por esse pessoal lá fora. A equiparação dos direitos dos empregados domésticos aos demais trabalhadores. Se eu perguntar, quem acha que empregado doméstico tem que ter os mesmos direitos de um trabalhador? Eu acredito que não tenha dúvida. Eu quero. Desde que o problema não chegue até a minha casa e eu tenha que empregar um trabalhador doméstico e arcar com toda aquela carga de direitos. Porque será que alguém se preocupou em saber se aquilo beneficiou ou prejudicou os trabalhadores domésticos? Muitas vezes não se fazem esses questionamentos. Você está vendo a causa aí do lutador transex, né? E é bacana você aplaudir um lutador LGBT e poder competir naquele gênero que ele acha melhor. Mas é engraçado que ninguém defende as mulheres que estão sendo apanhadas. Cadê o feminismo sendo alinhado com essa questão? E aí nós entramos num assunto que é um dos tripés, um dos pilares de apoio do marxismo cultural, que é o chamado politicamente correto. Um dos fundamentos pragmáticos de apoio ao marxismo cultural. O que é o politicamente correto? É o apelo ao discurso comportamental como um elemento de orientação das relações de poder. Mais uma vez, venha comigo. Tudo se deve em função de relações de poder. Existem opressores e existem oprimidos. E o politicamente correto é uma tentativa de blindagem da opressão no campo comportamental. Qual a premissa do politicamente correto? 3 valores: bondade, liberdade e tolerância a qualquer custo. O ser humano essencialmente é bom, os homens são bons. Não sou eu que estou falando, não é a Bíblia que fala, é o politicamente correto. Se eles são bons, eles têm que ser livres para exprimirem toda a bondade deles. E entre os seres humanos só deve prevalecer uma única regra interessa, que é qual? Tolerância entre eles. Bondade, liberdade e tolerância. Por isso, se preciso for, há a necessidade de um patrulhamento, que é um patrulhamento do bem, gente. Um patrulhamento da bondade. Um patrulhamento para garantir a liberdade e sempre a tolerância, que alguns chamam hoje, brincam, chamando de cultura da lacração. E de repente nós vemos uma forma de censura, e prestem atenção, o politicamente correto não tem causas injustas, não. Ele nasceu de demandas historicamente verificadas, sobretudo na sociedade americana, afirmação de direitos civis dos negros, questões relativas mesmo a direitos das mulheres, indígenas, meio ambiente, mas, na minha visão, são propostas tendenciosas para problemas reais que nasceram num contexto claro, específico e real. E de repente nós vemos os ismos de ocasião ganhando o cenário da nossa realidade. Ora é o racismo, o sexismo, o ambientalismo, a causa LGBT, o indigenismo, daqui a pouco a causa da ararinha azul, e as lentes cada vez mais são afirmadas. De modo que você tem que se submeter aos padrões para no final das contas ser moldado dentro de um mundo onde a bondade, a liberdade e tolerância são a única coisa que importa, desde que a bondade, liberdade e tolerância seja definida não por você, mas por quem? Patrulha. De repente, eu não posso mais ver nesse desenho uma perspectiva de Branca de Neve, mas sim a eurocaucasiana e os 7 prejudicados verticalmente. Porque senão doeria eu falar outra coisa além disso, não é? De repente, eu olho para as histórias de Monteiro Lobato e há necessidade de um revisionismo. Isso está acontecendo, né? Porque segundo a perspectiva do nosso tempo, era um tremendo de um racista, e você vê a tia Anastácia como uma empregada da casa, né? Aquilo não era a expressão da realidade daquele tempo, e esse livro só traz porcaria. Seria muito melhor que se aproveitassem outras demandas, né? E não ficasse lendo algo que possa instruir ou inspirar nesses termos. E de repente,
nós vemos a cultura do ressentimento e da vitimização cada vez mais alimentada e sendo e reverberando por onde quer que a gente anda, onde quer que a gente está, sob pena, né? E se a gente não toma cuidado, a gente toma um patrulhamento. Queridos, mas vamos entrar naquilo que propriamente para mim é o mais importante, mais interessante. À luz das Escrituras, como é que nós compreendemos o marxismo cultural? Aqui talvez seja o ponto mais importante para nós. Eu acho de cara que nós temos que enfrentar uma pergunta. Existindo ou não, se você acredita que isso é uma realidade do nosso tempo, quem está envolvido nisso ou quem pensa diferente de você é um mal intencionado? É um satanista? É alguém que está comprometido com valores diabólicos e pronto? Você acha realmente, responde-me, você acha realmente que o seu problema é Jean Willis, seu problema é a Anitta ou Pablo Vittar, o seu problema é Tiffany jogando vôlei? Esse é o problema da gente, ou ver essas pessoas vivendo, expressando aquilo que pensam? Olha, queridos, para mim existe um problema no que diz respeito às premissas que perpassam o marxismo cultural e naturalmente envolvendo o politicamente correto, né, enquanto fenômeno a ele associado. Quando você fala em bondade, liberdade e tolerância, a gente deveria perpassar isso muito bem e analisar isso de modo crítico à luz das Escrituras. Primeiro eu pergunto, que bondade que o ser humano tem? Se a proposta original de Marx era conduzir por meio da luta de classes o cenário contemporâneo até um momento em que, após o rompimento das estruturas de classes, haveria simplesmente homens e não dominados e dominadores, não é? No mundo ideal, eu te falo que certamente esse mundo ideal nunca existiria. Se existiria, seria algo extremamente problemático. Porque a palavra do Senhor nos deixa muito claro que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu sinto te informar, mas se a sua perspectiva é de que o homem é bom, existe um problema de cosmovisão seu que precisa ser tratado. Qualquer cristão parte de uma premissa de que o relacionamento com Cristo começa por algo que se chama arrependimento, quando eu compreendo a minha condição de miserabilidade e me abraço à graça de Deus. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe, e não tem outra solução ou perspectiva. Por isso tome muito cuidado com os bonzinhos e com os neutros. Quem fala em bondade, em liberdade e em tolerância, sempre quer falar na sua bondade, liberdade e tolerância. Eu tiro o referencial objetivo das Escrituras, quando na verdade o grande problema do mundo é a falta do referencial objetivo. Tentamos retirar o absoluto ontológico de Deus, o absoluto transcendente, né, que é Deus da nossa história, e o mundo está desse jeito, deu no que deu, está dando o que está dando por causa disso. Então cuidado com os bonzinhos e neutros, e cuidado com o discurso de neutralidade, isso não faz sentido. O médico veio e foi para quem? Foi para quem acha que está são? Foi para quem acha que está com saúde em dia? Foi para quem acha que simplesmente qualidade de vida espiritual é o que importa? O médico veio para os doentes, e essa é a nossa realidade, é a nossa condição diante de Deus. Por que é que nós nos ocupamos tanto com o espírito crítico e reflexivo? Por que é que nós ocupamos tanto com a ideia de que os discursos e os comportamentos têm que ser neutros? Ora, eu vou cair nessa falácia do relativismo? De que não existe certo e errado, só existe a minha e a sua opinião? Eu vou negar o transcendente, que a palavra de Deus nos fala, de que, que à luz de Cristo todas as coisas se tornam patentes, né? Aos olhos de quem? Daquele a quem deveremos prestar contas. E aí não adianta eu fugir do escrutínio do tribunal de Deus. Não adianta, tudo vai ser analisado a partir do referencial dele e das Escrituras que ele deixou como legado para a gente em relação a essa situação, não é? Pessoal, alguns poderiam até se perguntar, será que o fim do mundo está chegando por causa disso? É interessante. Você fica pensando a respeito de como que o mundo vai acabar, ou se o mundo está acabando, ou se você vai... talvez você nem acredite nisso, né? Mas se você acredita, se você ainda vai ver isso, ou se vai ser no tempo dos teus filhos ou dos teus netos, como é que vai ser isso? Quem ousou perguntar isso para Cristo, o que Cristo falou? Olha, ao Pai compete, nem a mim, né? Ao Pai compete isso aí. Mas Cristo nos deixou alguns indicativos. E o que me chama a atenção não é nem que o mundo está ficando briguento demais, não. Está ficando briguento demais, sem dúvida alguma.
Mas antes resolviam-se as brigas, ou tentavam-se resolver, muito mais por meio dos conflitos, dos embates e das guerras. Não é a melhor forma, evidentemente, não é uma forma sequer civilizada. Porém, Cristo nos deixou um indicativo de que quando estivessem falando demais sobre paz e segurança, sobreviria repentina destruição. E eu tendo a ver um mundo cada vez mais bombardeado por ideias de paz, de bondade, como se fosse a solução para as coisas. E existe um problema muito sério nisso. Eu percebo na perspectiva do marxismo cultural um alinhamento, por exemplo, ao relativismo ateísta. Gente, isso para mim é nítido. E eu chamo a atenção para um outro problema. Você que é pensador, às vezes, de direita, você que é um conservador e tudo mais, quem te diz que isso também é a justificação, né, para o seu discurso comportamental à luz das Escrituras? Você sabia que existe também um conservadorismo de base ateísta? Né? Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas também. Então, o alinhamento do marxismo cultural, não tem dúvida que existe esse alinhamento ao relativismo ateísta. E não é porque Marx ou Gramsci simplesmente eram ateus, não. É porque a noção de certo e errado está absolutamente diluída para essa gente. É absolutamente nítida também a associação do grancianismo ao humanismo pluralista, a colocar os olhos só no homem, porque nós tiramos Deus da história, e ao mesmo tempo em achar que todos os homens são, simplesmente por serem iguais, nascidos do ventre humano, dignos de quê? De iguais direitos, ótimo, tá tudo aí por aí, e qualquer coisa que sair da boca deles e modo como eles quiserem se comportar, deve ser respeitado a qualquer custo e pronto, e acabou. Nós temos problemas muito sérios decorrentes desse tipo de visão, né? Não temos dúvida, e o mundo tem padecido muito a respeito dessas questões. E eu quero agora aproveitar uma reflexão até de George Orwell. Quem já teve a oportunidade de ler um livro chamado A Revolução dos Bichos? Levante a mão por gentileza. Se tem uma dica que eu deixo a par das escrituras, é esse livro para a aula de hoje, né, para o estudo de hoje, Revolução dos Bichos, um livro singelo que você poderia comprar. Olha, se você está com, enfim, interesse na formação do teu filho, no que diz respeito a essas questões comportamentais, a par de todo o ensinamento que você tem que expressar para ele e ser para ele do exemplo de caráter e honradez, entrega esse livro para o seu filho e depois bata um papo a respeito disso. Vou fazer até um spoiler, né? É lapidar a lição final desse livro. Todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. E quem escreveu isso? Conta-se que um dia ele ouviu da parte de uma pessoa comunista que professava a confissão marxista que muitas coisas nesse mundo deveriam sim ser justificadas por conta de uma causa revolucionária. Então, em alguns contextos, a morte, a corrupção e levantes poderiam acontecer em busca de uma causa maior, e algumas condutas poderiam ser justificadas nisso, já que é impossível fazer um omelete sem quebrar os ovos. Orwell ouviu. E ao ouvir isso ele perguntou, mas cadê a omelete? Cadê aquilo que vocês prometem que decorre do comunismo? Será que um dia vai chegar? Será que um dia vai vir? Será que a sociedade tão fraterna, solidária, justa vai vir? Ou isso é um discurso para simplesmente se perpetuar uma relação de poder, que é justamente a relação de poder que vocês acusam, com base nessa dialética entre oprimido e opressor? No final das contas, nós vemos o mundo caminhando numa grande espiral, onde se nega a realidade transcendente e se apega simplesmente àquilo que se resolve por aqui, a realidade imanente, tirando Deus do cenário. Há uma essência eminentemente ateísta. E alguns supõem, será que tudo isso faz parte de uma agenda globalista? Essa é a teoria, por exemplo, do ideólogo, né, eles chamam de ideólogo do guru, de Jair Bolsonaro. Na verdade, parece que foi a primeira vez que eles se encontraram, Olavo de Carvalho. Né? Não quero nem tecer comentários em relação à índole, à pessoa, ao comportamento, mas Olavo de Carvalho justifica o tempo todo a questão do marxismo cultural numa agenda globalista, onde aquilo faz parte de um interesse maior, onde justamente a perspectiva de afirmação dos cenários nacionais vai ser diluída com base ao controle por parte de um governo global das coisas. Será que isso tem a ver com uma visão bíblica? Você aí tem que buscar e pedir discernimento para Deus. Inclusive, justificando-se isso pelo fato de que muitas dessas causas do marxismo cultural são financiadas por dinheiro de grandes corporações, né, como Ford. Enfim, grandes corporações investem muito dinheiro em causas comportamentais
esquerdismo. Qual seria o motivo? Justificaria dentro dessa agenda globalista, num cenário em que corporações mandam mais do que estados. Ataque à cultura ocidental, tem gente que simplesmente justifica com base nisso. Olha, afinal das contas, o marxismo cultural serve para acabar com a família, a civilização ocidental, os pilares de afirmação da sociedade ocidental, que são quais? O direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã. Nós vamos arrebentar com isso aí. E tudo o que está acontecendo tem a ver com essa afronta à cultura ocidental, com vistas à implantação de valores outros na perspectiva do mundo. Há aqueles que veem nisso um sinal escatológico, né, como eu coloquei para vocês, né, essa visão de que talvez o fim dos tempos esteja chegando, e isso seja um dos sinais, um dos indicativos, mas agora talvez eu tenha que entrar numa zona árida. E se eu não apanhei de gente que tem a cabeça ligada talvez ao grancianismo, eu posso apanhar da outra turma agora, que é qual? Politicamente incorreto é a resposta para os problemas do grancianismo e do politicamente correto? Será que essa é a postura do cristão? É interessante que, gente, as eleições nacionais de 2018 são sintomáticas. Eu não entro em nada de questão, não quero saber em quem que você votou, não preciso nem colocar também quem eu votei, mas uma coisa é clara. Pense o que se pensar, nós tivemos um presidente que foi eleito com base na visão que se tem dele, como uma resposta ao politicamente correto, principalmente com uma índole bem do politicamente incorreto. E por causa disso, muitos irrelevando muitas coisas, a despeito de não se considerar Jair Bolsonaro o presidente ideal, a pessoa ideal, mas de repente via-se em Bolsonaro uma solução para essas questões, pelo menos temporária, porque representaria tudo a partir do politicamente incorreto, que seria a resposta mais clara e contundente para o grancianismo politicamente correto. Eu, particularmente, tenho minhas críticas em relação ao politicamente incorreto. Nós, como cristãos, acho que nós temos armas mais poderosas do que o politicamente incorreto, caso nós nos levantemos contra essas coisas. É o conservadorismo? É o liberalismo? Queridos, qualquer filosofia que se escore em referenciais humanos vai ter problema nisso. De repente, e eu acho que nós saímos muito prejudicados e fragilizados dessa eleição, onde nós vimos famílias se fraturando, igrejas se machucando demais. E você falar, foi em nome da verdade. Rodrigo, quem poupa o lobo sacrifica os cordeiros. É necessário que o lobo tenha que ser sacrificado por causa do cordeiro. Mas aí eu te pergunto, meu irmão, quem é o lobo e quem é o cordeiro? Eu acho que só tem lobo nessa história, a começar por nós, miseráveis pecadores. E é algo bem problemático que nós temos a respeito dessa questão. Então, queridos, nós temos uma arma mais especial. Cristo é a verdadeira luz, e a Bíblia deixa muito claro, em João capítulo 1, que se Cristo é a verdadeira luz, o que acontece? Existem outras luzes, não tem dúvida alguma, existem outras luzes, mas Ele é a verdadeira luz que dissipa as trevas. A autoridade do Evangelho, ela deveria ser afirmada nas nossas vidas de um modo muito contundente, e de modo que quando nós abríssemos a boca, nem precisaríamos nos preocupar, porque o Espírito Santo estaria colocando as palavras na nossa boca. A palavra de Deus nos deixa muito claro que em Mateus capítulo 10, versículo 16, que quando Cristo for levantado entre os homens, os povos e as pessoas seriam atraídos a Ele. Quando Cristo for levantado entre os homens, os povos e as pessoas serão atraídos a Ele. E eu te pergunto, o que é mais importante? Eu levantar bandeiras e contrabandeiras em relação a essas coisas, ou levantar Cristo, o nome de Cristo na minha vida, e deixar que Cristo faça e cumpra a obra na minha vida e através dela? É interessante que Apocalipse, capítulo 20, nos fala, naquela visão gloriosa, já no desfecho daquele livro, a respeito das cabeças e das almas daquelas pessoas que foram decapitadas por amor de Cristo. Eu fico me perguntando, se Deus vai nos conceder esse tempo, assim como já concedeu ao longo da história da humanidade, em diversas épocas, se esse vai ser o tempo para os nossos filhos ou para os nossos netos, de cabeças decapitadas por amor ao Evangelho, e gente que ama e ama em termos sacrificiais, não querendo resolver as coisas com base numa revolta. Porque o que eu percebo muitas vezes do politicamente incorreto é uma revolta de chave virada para combater outra revolta. De repente, nós vemos dois tolos discutindo, e a Bíblia nos deixa muito claro, em Provérbios capítulo 26, que quando eu escuto um tolo, versículos 4 e 5, olha aí que coisa interessante. E eu já pensei tantas vezes nisso, irmãos. Não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. Mas o versículo seguinte fala, responde ao tolo segundo a sua estultícia,
para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu olhava esses versículos e ficava pensando, Senhor, se eu vejo um tolo falando, se as coisas estão acontecendo e eu acho que são tolice, eu respondo ou não respondo? Porque se eu vou pelo versículo 4, eu não respondo. Se eu for pelo versículo 5, eu respondo. E então, um dia, meditando bastante mais aprofundado nessa palavra, refletindo de um modo mais acurado, eu tive uma compreensão, eu creio que tenha sido um discernimento muito edificante para a minha vida. É necessário que Cristo nos confira esse equilíbrio. Que Deus nos confira de fato esse discernimento, para nós nunca nos nivelarmos nessas coisas, mas ao mesmo tempo não deixarmos essas coisas sem resposta. Muitas vezes pelo nosso proceder, pela nossa atitude e pelo dar a outra face, e pelo andar outra milha, e pelo oferecer a manta quando estão querendo uma parte, oferecer a outra, e termos uma postura de submissão e sacrificial. Queridos, esse mundo está carente, sem dúvida alguma, de embates. Esse mundo está carente. Nós temos uma luta, mas a palavra de Deus nos deixa muito claro que essa luta não é contra a carne, essa luta não é contra sangue, essa luta tem uma dimensão espiritual muito mais profunda. E a compreensão e a exposição da palavra de Deus e do Deus da palavra não são simplesmente interessantes, mas são suficientes e essenciais para tratar de toda e qualquer situação. A palavra de Deus nos fala para nós sermos prudentes como as serpentes, mas inofensivos como as pombas. Olha que coisa interessante, que sutileza também, não é? Eu tenho que ter a prudência da serpente e ao mesmo tempo ser simples, inocente, inofensivo como a pomba. Tome muito cuidado, independente da sua confissão ideológica ou convicção, seja a direita, a esquerda, a centro-esquerda ou extrema-direita, nós temos um problema muito sério quando qualquer das nossas convicções anestesia uma noção que deve ser crucial, que é acompanhada nos nossos dias, que é a noção de pecado. Porque o que os sistemas políticos e filosóficos muitas vezes querem, ao serem afirmados no meio dos seres humanos, é que justamente o pecado não doa e o pecador não se arrependa. Tudo aquilo que conforma o teu cotidiano e não está permitindo que o pecado doa na tua vida, ou que você como pecador se arrependa, tem um problema muito sério na tua vida. E naturalmente, ao se falar em marxismo cultural, em grancianismo e em politicamente correto, se algo está associado ao relativismo, ao secularismo, ao hedonismo e ao egocentrismo, ao relativismo por quê? Não existe o certo e o errado. Ao secularismo porque eu passo a me preocupar com os cuidados da vida e as preocupações terrenas cada vez mais. Ao hedonismo porque a busca incessante pelos prazeres. Ao egocentrismo porque ao achar que tudo gravita em torno do meu umbigo. Se algum sistema de pensamento está vinculado a isso, e o grancianismo não tenho dúvida alguma de que está, isso é algo extremamente problemático para a minha vida nesse aspecto, como outros sistemas de pensamento e convicção seria. Queridos, será que nós como cristãos estamos precisando de uma causa para se viver? E se você que não concorda com o marxismo cultural e talvez seja alinhado àquilo que eu expus aqui, ou mesmo se não for, você acha que simplesmente Cristo te chamou para esse ser o seu nível de combate, seja a favor ou seja contra? Eu queria terminar a nossa reflexão dessa manhã contando uma historinha para os irmãos, bem curtinha, uma história que faz parte do anedotário do cristianismo, não sei quem já escutou. E conta-se que nos idos do apogeu do comunismo, do socialismo, na União Soviética, foi feito um comício, um movimento para se apregoar, exaltar os valores e os feitos do socialismo naquele tempo. Na Praça de Moscou estava reunida muita gente e de repente uma pessoa tomou o microfone, tomou o palanque e ao pretender exaltar os feitos do socialismo, mirou um grupo de mendigos que estava próximo e o socialismo começava a ganhar cada vez mais fôlego no âmbito da União Soviética e apontou para um daqueles mendigos e falou: gente, a humanidade já sofreu bastante, a União Soviética sofreu bastante, mas hoje nós temos vivido o socialismo e o socialismo é a única solução para colocar um novo traje naquele homem. Com o socialismo nós vamos conseguir colocar um novo traje naquele homem. E a multidão aplaudiu e aclamou bastante aquela ideia.
Mas logo do lado daquele movimento e bem perto daquele homem estava um cristão, um trabalhador cristão muito humilde. E ele também quis falar alguma coisa. Ele pediu a palavra. Ele tinha um contraponto para aquela ideia. E sabe qual a diferença entre o cristianismo e o socialismo? É que de fato o socialismo ia se esforçar para colocar um novo traje naquele homem, mas só o cristianismo seria capaz de colocar um novo homem naquele traje. O cristianismo muda os corações. E um homem, uma vez transformado, é capaz de transformar realidades. E essa história se aplica perfeitamente, não apenas ao contexto do socialismo, mas também àqueles que abraçam qualquer visão eminentemente humanista, qualquer sistema político que se funda em conhecimento humano. Colossenses capítulo 2 nos diz que em Cristo estão ocultos todos os mistérios da sabedoria e ciência. E a palavra de Deus também nos fala que se nós invocássemos, nós o conheceríamos, seríamos achados do Senhor e acharíamos o Senhor. E Ele nos anunciaria coisas novas e ocultas as quais nós não sabemos até hoje. E temos abrido mão desse privilégio e também dessa responsabilidade a troco de discussões que muitas vezes se fazem contra a carne. Que você, independentemente da ideologia que você professa, da convicção que você tenha, seja alimentado com essa verdade. Só existe de fato um problema crucial na alma e no coração humano, que é impassível de resposta por via humana. E esse problema se chama pecado. E só existe uma única solução, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E se entregou em favor de toda a humanidade. Só Ele é capaz de colocar um novo homem nesses trajes imundos que nós temos e de transformar trapos de imundícia em trajes de alegria e em vestes de louvor, o louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe, nos capacite, nos fortaleça e conforme o nosso entendimento, conforme a sua verdade, para que nós exaltemos não o homem, mas a sua glória dia após dia. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio aí da expressão a vocês. Vocês continuem sendo bastante abençoados nessa classe.